remexendo as minhas gavetas esses dias, achei meus óculos de ficar inteligente. Observe a transformação. Observe de novo. Olá, sejam bem-vindos ao Livrada. Olá, este é o Book Haul do mês de novembro de 2022. Aqui nós vamos falar sobre os livros que chegaram aqui em casa, vindos de vários tipos de lugares diferentes, vindo das editoras, vindo dos escritores, vindo de livrarias em que eu frequento, de vez em quando compro livros, e que não aconteceu esse mês. E vamos a eles, sem mais delongas. A primeira categoria que eu gostaria de mostrar aqui hoje são os livros que eu recebi de escritores. Vamos a eles. Recebi do escritor Jacques Fuchs, mineiro, autor de Nobel e Meshuggah, este Herança, publicado pela Mar Alto, e que chega até nós por conta de um lançamento que o escritor Jacques Fuchs fez na cidade de Curitiba, no Museu do Holocausto, há algumas semanas atrás. Tive a felicidade de poder apresentá-lo ao outro escritor, Lucas Lazzaretti, e poderem trocar algumas figurinhas. E este livro conta, por meio dos discursos de 3 mulheres representantes de diferentes gerações de uma mesma família, que se cruzam e se entrelaçam. As vivências são todas marcadas pela história de Sarah, a mais velha e uma sobrevivente de Auschwitz. Em seus diários, ela narra desde episódios de sua infância em Lodz, na Polônia, até a perseguição aos judeus durante a ocupação alemã, passando por todo o território do início do desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial. Clara, filha de Sarah nascida no Brasil, em suas sessões de terapia, procura lidar com as cicatrizes que percebeu de forma indireta das experiências passadas de sua mãe e suportar o peso de uma herança dolorosa. Enquanto isso, sua filha Lola compartilha notas de reflexões e pesquisas e desenvolve para se reconectar com as memórias da avó, de modo a compreender todas as marcas de sua família e encarar o horror do Holocausto. Seja pela escrita, seja pela fala, as 3 irmãs posicionam-se cada uma a seu modo, as 3 posicionam-se cada uma a seu modo diante de violências da história e da memória, tentando sempre se manter de pé e pavimentar o futuro, mesmo que não necessariamente o seu próprio. Então aqui está, o belíssimo livro Herança, de Jacques Fuchs, publicado pela Mar Alto, com ilustrações da designer Raquel Matsushita, uma grande artista da nossa época também. Recebemos também, do escritor Guido Viaro, o seu 20º romance, A Gueixa Sem Século. Apesar do projeto gráfico estar semelhante às edições Gallimard, não se engane, ele foi publicado pela Insight. Confesso que tive um pouco de dificuldade para entender a sinopse desse livro, já que a orelha se trata mais de um elogio e a 4ª capa se trata mais de um trecho do livro. Mas bem, então temos aqui uma pequena descrição na orelha que diz: a protagonista Aiko sintetiza o projeto cultural do romancista curitibano. Ela nunca se conforma com nada, apesar de alguns momentos ter o que alguns podem considerar o tudo. Aiko deixa o seu Japão natal para viver na Europa, nos Estados Unidos, na África e na Ásia. Experimenta diversas profissões, conhece o pior e o melhor dos seres humanos e o que vai levá-la a refletir sobre o que o universo era apenas a sala de espera para o nada absoluto. Não apenas o final, o enredo também traz surpresas variadas, mas o desfecho, vocês vão ver, é surpreendente e complexo, como a vida, como todo esse legado literário do Guido Viaro. Aqui está, A Gueixa Sem Século, mais uma ótima opção de leitura para vocês que buscam literatura local feita em Curitiba. Recebemos também das mãos do autor Pedro Jucá, por ocasião da 6ª edição da Flibi, este livro, Coisa Amor, que foi publicado pela editora Urutau, um projeto belíssimo. Aliás, as edições da Urutau têm se mostrado um primor em projeto gráfico e na padronização deles. Parabéns à editora Urutau. Coisa Amor, de Pedro Jucá, diz o seguinte em sua orelha: onde começa e se conforma a experiência do que é propriamente humano? O que, aquém disso, toca o puro instinto, confina com a pura coisa? O que, para além, aponta a direção dessa utopia de horizonte que é o amor? É na estreita e ao mesmo tempo vasta rachadura entre esses 2 continentes que os 15 contos de Coisa Amor se desenvolvem, convidando, ou mais exatamente compelindo o leitor, a
fundindo e dissolvendo a distância entre esses domínios, revisitar a própria idiosincrasia, espelhando-a na memória, na infância, no sexo, no desejo, na solidão, nas relações entre pais e filhos, na loucura, no inconsciente, na crueldade, na arte, em tudo, enfim, que é universal à nossa condição. Então aqui temos um livro de contos do autor Pedro Jucá. Coisa, amor. Recebemos aqui também, da editora Urutau, pelas mãos da escritora Natália Zuccalla, este Cheia. Natália Zuccalla é amiga da escritora Vanessa Vascolto e deu a ela esse livro para que me entregasse. Vanessa Vascolto deixaria com Lucy Colin para que me entregasse. E no final das contas acabou deixando com o Lucas, que me entregou. Muito bom esse conceito, né? O que você quer na capa do seu livro? Um cu de um pato. E é isso. Seu cu de pato. Em Cheia, Natália Zuccalla diz: uma mulher chega ao restaurante com o marido, mas esquece que está com ele e pede mesa para um. O garçom a olha desconcertado, sem saber como agir. Mas logo em seguida, ao sentir a mão sob seu ombro, a memória volta a surgir. O marido, claro, está lá. Esteve o tempo todo. Como ela pôde esquecer? Assim começa Cheia, primeiro romance de Natália Zuccalla, que nos puxa para dentro da história com a segurança de quem vai muito além da técnica, porque Natália escreve a contrapelo, feito abismo, feito vórtice. Certamente, mais uma leitura vertiginosa do abismo que é os desencontros da literatura. Por último, mas não menos importante, recebemos, ainda da editora Urutau, o livro de poemas do André Pinheiro, Copo Americano. André Pinheiro é natural do Pará, mas reside hoje na capital do Amazonas. E vamos ler aqui para vocês um ou dois, talvez, pequenos poemas de seu livro Copo Americano. Tom Hanks. Enterrei Deus na areia e disse que ele era um tesouro. Deixei as chaves de lado de fora desde ontem. As trancas de algumas portas são um pedaço de madeira bem firme para espantar qualquer superstição. Das minhas são uma farpa. Palitinhos de discussões entre familiares. O chão ainda está úmido pela falta de saneamento básico. Mas o que vem em ondas sempre acaba sem rastro. A boca amarga, comendo bombom de açúcar e abelhas para sentir mel. E de repente a dúvida vem. Repousa em meu sexo, masturba-me à vontade. O aparecimento das nuvens. Você batendo em minha porta, mesmo tendo as chaves, não permite fuga ao pronome de tratamento. É um guarda-chuva simbólico nessa tarde tropical, úmida como você já foi um dia. E em tudo cai, eu decifro o tilintar das chaves, e você, o meu ranger de dentes, loja de conveniências, posto de gasolina, inúteis sinos de igreja, lembrando a morte de um Deus, e a chuva que ele insistia em praguejar, enquanto a burocracia do sofá não abriga mais. É bacana porque Copa Americana dá a entender que é uma espécie de atualização do parnasianismo, né? Eu não sei se vocês aprenderam parnasianismo na escola, mas eu aprendi assim. Uma hora os caras ficaram meio de saco cheio de ficar denunciando coisas e botando tema em poema, começaram a escrever poema sobre vaso. E daí tem o vaso chinês, tem o vaso grego, tem o vaso sanitário. E daí o copo americano, que é um tipo de vaso, né? Poderia ser um livro parnasiano de poema atualizado aí, né? Enfim, os copos Nadir Figueiredo, né? Coisa bonita de se ver. A próxima sessão que eu gostaria de convidá-los a assistir no nosso Book Hall do mês de novembro é a dos livros recebidos pelas editoras. Aqui no Livrada, nós sempre damos preferência aos livros que chegam em maior quantidade de editoras que mandam mais frequentemente para nós. Porém, este mês faremos uma exceção, porque a editora que mais mandou livros para nós aqui hoje é uma editora que nunca havia mandado livros antes. E não sem razão, é uma editora nova. Trata-se da Maralto, que é uma editora daqui de Curitiba, que mandou para a gente 5 livros. Numa caixa muito bonita. O primeiro livro da editora Maralto que eu gostaria de mostrar é este do Rogério Pereira, Toda Cicatriz Desaparece. É uma coletânea de contos ou crônicas, um texto realmente muito híbrido sobre a infância. Rogério é editor do Rascunho, um agente cultural de primeira grandeza no Brasil, e tem este livro agora organizado e apresentado pelo Luiz Rufato, também um dos grandes escritores do nosso país.
Falando em Luiz Rufato, aliás, também recebemos da editora Maralto um livro dele, Luiz Rufato, Um Deserto de Estranhas Veredas. Entrevista com Eloésio Paulo. Então, neste livro, Luiz Rufato concede uma entrevista a Eloésio Paulo sobre sua obra e apresenta para nós 3 pequenos textos ensaísticos, uma crônica, um depoimento e um ensaio. 3 momentos. E também uma vasta bibliografia de referências sobre matérias que saíram, de fortuna crítica e de entrevistas que concedeu ao longo de sua carreira. Fica a dica para quem quer ter um bom material de referência sobre a obra de um dos maiores autores da nossa literatura brasileira, Luiz Rufato. Recebemos também este pequeno livro de contos de Flávio Carneiro, Paisagem com Segredo. Flávio Carneiro, que ganhou o Jabuti de melhor livro de crônicas no ano em que eu concorri com o meu, e que, portanto, é um escritor maravilhoso. Neste livro aqui apresenta contos curtinhos que retomam e reafirmam para o leitor a maestria de sua escrita. Se vocês leram o livro de crônicas dele, sabe que ele é um excelente cronista e sabe que aqui não terá nada de qualidade inferior também. Então aqui temos Flávio Carneiro, Paisagem com Segredo. Recebemos ainda, da Maralto, um romance de Adriana Lisboa, O Coração às Vezes Para de Bater. Neste romance, Adriana Lisboa encarna, por meio de sua voz protagonística, um adolescente skatista que escreve cartas a alguém de quem quer ser amigo. E acompanhamos um pouco a transição do menino para o adulto. Neste romance muito inventivo de Adriana Lisboa, O Coração às Vezes Para de Bater. Por último, mas não menos importante, recebemos de Ruiz Pinheira Filho, Um Rio Corre na Lua. Este livro de Ruiz Pinheira Filho já havia sido indicado ao Prêmio Oceanos de 2008 e chega agora com uma nova edição, uma nova roupagem, desse que é um escritor muito prolífico, que já foi elogiado por Carlos Drummond de Andrade e que também ganhou a sua boa querela de prêmios em ocasiões passadas. Quem conhece sabe. Aliás, falando em livros premiados e que são reeditados nesse momento, a próxima editora que vamos mostrar aqui é a minha própria firma editorial, a Dublinense. A Dublinense mandou pra gente uma nova edição de Amora, da Natália Borges Polesso, aqui agora em nova capa, assinada por Luiz Azardo, e as cintas que referem os prêmios que ganhou. Amora foi vencedor do Prêmio Jabuti, do Prêmio Açorianos e o Prêmio Ages. Elogiado no mundo inteiro, esse livro de contos sobre o amor homossexual entre mulheres é, até hoje, um ícone da literatura LGBTQIAP+. E por isso mesmo todos devem ler os seus contos, até por serem muito bem escritos. Outro livro premiado que chega à nossa mão pela editora Dublinense é o livro Se Adaptar, da escritora Clara Dupont-Moreau. Este livro ganhou, além do prêmio Femina e do prêmio Landerneau, o prêmio Goncourt de Lycée. Quem está achando que o prêmio Goncourt de Lycée é o prêmio Goncourt está redondamente enganado. Tá? O prêmio Goncourt de Lycée funciona o seguinte: é um prêmio organizado pela FENAC, tá? e pela galera da Academia do Prêmio Goncourt, mas é o seguinte: os caras escolhem, a banca escolhe 12 livros no ano e dá para uma molecada do liceu. O liceu é tipo o ensino médio ler. Então, para a molecada do ensino médio ler, eles discutem os livros ao longo do ano e elegem um vencedor. Tá? Então, assim, é alguma coisa meio parecida com o MTV Movie Awards, assim, né? É uma parada, People's Choice Awards. É essa parada, tá? Mas ao que tudo indica, parece que é um livro bem bom, assim, sobre um filho, né, diferente, que as pessoas precisam se adaptar para conviver com ele, etc. Então, tá aí.
se adaptar, de Clara de Pomonod. Por último, a Dublinense nos presenteia, nos brinda com 2 romances inéditos e que agora chegam para nós com capas lindíssimas de Luiz Azado. O novo romance de Henrique Schneider, A Solidão da Manhã, que conta a história de um foragido da ditadura militar que pede exílio no Uruguai e vai para o Uruguai de carro. A escolha é Uruguai e o plano é cruzar a fronteira em Aceguá, no Rio Grande do Sul, até Melo, onde, sob nova identidade, seguirá para Montevidéu. Porém, é preciso chegar até lá, e a tarefa de conduzi-lo por uma estrada repleta de incertezas cabe ao cauteloso Jorge Augusto, pai do seu melhor amigo de infância. Através dos silêncios e contrastes entre esses 2 protagonistas, embarcamos uma jornada sobre os medos e as experiências de quem deixa a própria vida para trás, na tentativa de não abandonar tudo aquilo que acredita. E por último, mas não menos importante, Dublinense lança agora para nós Moçambique com Z de Zarolho, de Manuel Mutimucuyo, um escritor moçambicano que escreve essa brilhante e engraçada e ao mesmo tempo triste sátira distópica sobre uma Moçambique que vota um projeto de renascimento de identidade nacional para que adote o inglês como língua oficial do país, e que o deputado que advoga e faz a defesa da língua portuguesa tem um criado, e esse criado se vê às voltas e às turras com a própria língua portuguesa porque fala xangana e tem dificuldade de conciliar o xangana em português. E aqui eles vão se destacarem em seus contrastes, em suas diferenças e nos abismos que tal projeto monstruoso, felizmente ficcional, cria sobre a vida dos 2. Mais um excelente romance para os interessados em literatura africana lusófona. Recebemos da editora Aleph um box com 2 livros do escritor Henry Jenkins. Aqui nós temos 2 clássicos de Jenkins que agora estão repaginados e voltam às prateleiras em novas capas. O seu livro mais famoso, talvez, Cultura de Convergência, e o seu livro não tão famoso do século XXI, 2006 se não me engano, Cultura de Conexão. Jenkins é um teórico da comunicação, criador do termo cultura de convergência e um dos primeiros a analisar com mais veemência o fenômeno das redes sociais e da difusão da informação na internet. Um pensador arguto sobre temas importantes para nós e até mesmo por isso todos devem lê-lo. Da editora Veneta chegou 2 livros que não dá para ser sério com o livro de quadrinho, porque o quadrinho não combina com a sisudez da literatura. Mas são 2 livros muito sérios, de 2 Marcelos muito sérios. O Alimenta Esses Olhos do Marcelo Quintanilha, ô bicho que trabalha esse cara, hein? Meu Deus do céu, vai parar de ser... Cara, vamos fazer uma vaquinha para pagar umas férias pro Marcelo Quintanilha, cara. Pra ver se o cara para um pouco assim e fala assim, ó, meu irmão, um mêsinho sem pegar numa caneta aí, cara. Um mês aí, sabe? Só praia e maconha, comer todas as burguesas, Fernando de Noronha. Só isso, cara. Sabe? Um mês, assim, o bicho não para, cara. Sério, eu desenho de leve. Não desenho tão bem quanto esses caras, obviamente, mas eu sei o quanto tempo demora pra fazer um desenho. Bicho, o cara mal lançou um livro e já saiu outro. A gente desenhou a Formosa Massa esse ano ou foi ano passado? Agora eu não lembro. Esse ano? Cara, o cara tá lançando 2 livros por ano, não é possível, cara. Não, acho que foi ano passado, Não pode ser, eu não sei, agora já ficando velho, né, os anos já se perdem. Ele tava lançando aqui esses dias? Não é esse? Não sei. Acho que talvez seja. Recebemos aqui, vamos ver. Debaixo da tenda que abriga o bar em beira de estrada, o guarda civil ajusta as contas com o empregado de circo. Nas ruas de Madureira, um acidente de ônibus tira a paz de Tião Pombagira. Espumas emanam dos frontispícios. Entre o morro e a planície, a dor e a glória dos carnavalescos que vivem apenas 3 dias por ano. Na Foz do São Francisco, o futuro rei do brega grava o clipe que mudará sua vida.
Justo no caminho do teste para entrar no Fluminense Futebol Clube, Assisinho se depara com um trauma político. Getúlio Vargas disparou contra o próprio peito. Em meia pandemia, um casal se separa. Tudo enquanto uma borboleta borboleteia no centro da cidade, sob o olhar atento de Rubem Braga. Então aqui, o que parece, é uma reunião de histórias mais antigas do Quintanilha. Né? De fato é. Então 2000, 2001, 97, 99, 2000, 95, 2007, 93, é isso, né? E tem uma de 2021 também. Mas é isso, são várias histórias diferentes, que bom, né? Isso aqui talvez tenha dado um pouco menos de trabalho para ele reunir, né? Não sei se ele teve, mas não sei se ele é aquele cara, não, vou redesenhar essa porra toda. Não vai fazer isso. Mostra aqui. Dentro? O Peneta sempre faz uns projetos bem bonitos. Pirata Rogério de Campos não deixa a gente na mão nunca, em termos de qualidade. Não, massa demais. E o outro... Ai, cara, caiu no mindinho. Mas foi quase, pegou de raspão, assim, sabe? E o outro, Marcelo, que chegou aqui pela Veneta, é o de Salete, que é o Mukanda Teodora. Aqui, esses dias também vi a Meti divulgando esse livro lá na Itiban. Falou que é o bicho. Falou que é o bicho esse aqui. A história de Teodoro e suas cartas ganham agora a continuidade impossível de ser atingida somente pelas investigações históricas. Finalmente se materializa na produção artística dirigida a um grande público. Nada melhor poderia lhes acontecer. Teodora da Cunha, que é a mulher que escreveu essas cartas aqui, que agora o de Salete transforma em quadrinho. Eu tive um aviso de noite. Vinha e me falava que cumprisse a promessa que prometi de voltar para minha terra. Escreveu isso em 1866. Mukanda Teodora. Aqui temos então uma belíssima produção de Marcelo de Salete, um autor de Angola Janga, de Cumbi, ganhou vários prêmios também, ganhou o Jabuti, ganhou o Eisner. Beleza, meu povo? Recebemos da editora 34 uma belíssima reedição de A Filha do Capitão, de Alexander Pushkin, agora que chega à nossa mão pela Coleção Leste, a famosa Coleção Leste, de produção de literatura eslava e russófila. Pushkin, que é o mestre das letras russas, fundador na literatura, por meio de sua poesia, daquilo que alguns chamam de a verdadeira alma da identidade russa, escreve esse romance a partir de uma pesquisa histórica que realizou sobre a Revolução de 1773, liderada pelo cossaco Emelian Pugachev, que fez uma picardia e reivindicou o trono russo, passando-se pelo falecido czar Pedro III, marido de Catarina II. Foi publicado em 1836, meses antes da morte de Pushkin, que morreu tragicamente em um duelo. E o romance é narrado por Piotr Grinov, jovem militar que é enviado para uma remota fortaleza e se apaixona pela filha do comandante local, quando irrompe a rebelião liderada por Pugachev. Nessa edição, é muito importante que se diga, além da belíssima tradução de Boris Schneiderman, temos também um pós-fácil de Otto Maria Carpo, apenas o grande pensador Otto Maria Carpo, e os capítulos iniciais da história de Pugachev, que foi uma das únicas pesquisas históricas que o Pushkin chegou a começar a escrever antes de morrer. Então, uma belíssima edição, a coleção Leste, da editora 34. Recebemos também, pela editora Arte e Letra, o livro Nossa Senhora daqui, da escritora Lucy Colin. Lucy, que é uma intelectual completa, uma pós-moderna, uma pesquisadora sólida da nossa literatura, escreve esse romance divertido sobre o nosso assimilacionismo como povo. O livro pós-moderno vai até a página 72 e depois a paginação passa a regredir rumo à página 1 de novo. Apresenta uma bula para os leitores
e conta a história de Frau Homera e as memórias e lembranças daqui, né? Para quem não sabe, o título faz menção ao primeiro nome de Curitiba, que é Nossa Senhora da Luz dos Pinheirais. Leiam Lucy Colli, uma escritora que todos devem ler. Recebemos, da editora Boitempo, este livro do Leonardo Padura, Febre de Cavalos. Além desse livro, a editora Boitempo teve a bondade de mandar para a gente de presente um calendário de 2023 que diz Leia Marx. Excelente para colocar no seu escritório capitalista. A quarta capa é assinada pelo grande escritor Ronaldo Bressani e diz o seguinte: 40 anos depois, Leonardo Padura volta à cena do crime, mais exatamente a 1984, quando finalizou este primeiro romance, no qual o leitor ouve ecos de Salinger, Truman Capote, Fernando Del Passo, Garcia Marques e, claro, Hemingway, ou melhor, Nick Adams, o voluntarioso alter ego do Papa, enquanto jovem. O protagonista é Andrés, estudante e beisebolista, que se apaixona pela ambígua e vertiginosa Cristina. Trata-se de uma história de amor na juventude, de maneira sutil, atrelada a outro famoso alter ego, o detetive Mário Conde. Febre de Cavalos lembra o nascimento do intimista estilo Paduro. Lembra? Você se sente invencível? Sugere o narrador. Este coming of age é ainda um retrato da sociedade cubana dos anos 1980 e, desde então, não perdi o assombro juvenil nem a intenção de espreitar a realidade do país pelos olhos da minha geração, diz o autor no prefácio. Para Padura, nem toda história de amor é só uma história de amor. Leonardo Padura, autor de Homem que Amava os Cachorros. E agora ama cavalos também. Recebemos da editora Carambaia o livro de Zamiatin, X e Outras Histórias, traduzido por Irineu Franco Perpétuo. Zamiatin, que ficou famoso por escrever o romance distópico Nós, uma das grandes distopias do século XX, junto com o Admirável Mundo Novo, junto com Laranja Mecânica, junto com 1984, apresenta aqui uma coletânea de seus contos, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre a sua pena e sobre sua inventividade literária. E por último, recebemos da Companhia das Letras a edição comemorativa de 10 anos de Baba Ensopada de Sangue, de Daniel Galera. Aqui, a edição comemorativa chega com as páginas pintadas de azul, capa dura e uma leve repaginada nas cores. Baba Ensopada de Sangue é um marco na literatura brasileira, vencedor do Prêmio de São Paulo, e que afirma a grandeza literária do escritor gaúcho Daniel Galera. Este livro conta com a apresentação de Carol Ben-Simon e pós-fácio de Júlio Pimentel Filho. E diz: até após a morte do pai, o protagonista desse romance impressionante busca refúgio e isolamento em Garopaba, do litoral de Santa Catarina. Sua única companheira é Beta, a cadela que fora do pai. Portador de uma rara condição neurológica que torna impossível lembrar dos rostos das pessoas, ele tenta descobrir a história verdadeira por trás de um caso de violência e morte que envolveu sua família décadas antes, na mesma região. Baba Ensopada de Sangue é um romance de força em comum, sobre solidão, família e os mitos que criamos e herdamos. Publicado em outubro de 2012, tornou-se um marco na literatura brasileira contemporânea, como eu mesmo já havia dito. Bom, então é isso. É a história de um gaúcho que vai para Santa Catarina, algo que nunca aconteceu antes na história do Brasil. Vamos para cima, Grêmio! E com isso, concluímos o nosso Book Haul do mês de novembro. Espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham abastecido sua mente com essas histórias maravilhosas e com os livros que recebemos aqui e que se inspire a ler cada vez mais e melhor. Um abraço. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I?